Você tá aí agora pensando numa forma de deixar a sua música diferente, mais interessante? Se você já tentou compor alguma música na sua vida, você já deve ter percebido como é importante encontrar uma textura, um som que seja próprio para sua música, um som que seja só seu, que seja único. Igual quando acontece de você, só de ouvir uma música, você já sabe de quem que é. Isso já aconteceu com você alguma vez? Um dos motivos provavelmente é exatamente esse lance da textura da música. E encontrar essa textura nem sempre é uma tarefa muito fácil de fazer. Ainda mais hoje, com esse trilhão de texturas e de sons que existe no mercado. Mas existe um tipo de som muito singular que pode ser utilizado tanto para produzir uma música inteira, como também ser utilizado como efeitos sonoros. Um tipo de som que já existe há décadas e que é facilmente reconhecido e que pode ser utilizado em praticamente qualquer estilo de música. Rock, blues, jazz, música eletrônica, funk, pop. Mas curiosamente hoje em dia é um tipo de som que costuma ser meio descartado pela maioria dos compositores. Eu tô falando dos sons que são produzidos com 8 bits, mais precisamente chip music ou chiptune. Por acaso você já ouviu falar desse estilo? Se você nunca ouviu falar, você já ouviu falar, mas você nunca parou para produzir, fica aí porque agora nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre esses sons aí produzidos com 8 bits, depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal do TF Studio. Chiptune ou chip music é um gênero de música eletrônica sintetizada, que utiliza sons ou tons de 8 bits. Lá dos primeiros computadores e dos consoles de games dos anos 80. Um deles era o chip PSG, um gerador de som programável, que eram sons sintetizados que mais pareciam ruídos do que um som propriamente. E muitos desses chips PSG possuíam 4 canais de som, sendo 3 canais para tons e 1 canal para ruído. E o outro chip de 8 bits também que era utilizado na década de 80 para fazer música era o chip FM, um chip já utilizado para modulação de frequência, por isso FM, que era capaz de produzir sons mais suaves, que dava uma sensação de maior qualidade para os sons de 8 bits, com uma variação de timbre maior do que o chip PSG. Esse chip foi responsável por uma verdadeira revolução na época dos games. Aqui no canal a gente tem uma playlist que fala exatamente a respeito dessa história aí, da evolução do som e da música, dessas músicas de 8 bits na história aí dos primeiros consoles de game da década de 80. Dá uma olhada lá porque é uma história assim que todo músico e todo produtor musical precisa conhecer. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e aqui nos cards também. Mas calma aí que nesse vídeo aqui a gente não vai ficar falando da história dos games de novo. Na verdade, a história do estilo de música chiptune ou chip music correu em paralelo com a história dos games. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que tem muita banda lá da década de 80, por exemplo, que utilizava muito som de 8 bits no meio da música lá. Você provavelmente já deve ter ouvido várias dessas músicas e nem percebeu. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para uma playlist no Spotify com várias dessas músicas aí de 8 bits. Dá uma olhada lá porque você vai ver que tem uns sons assim bem interessantes, bem criativos. Bom, se você estiver curtindo esse assunto, por favor, deixa um joinha aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Mas exatamente quando e como começou esse esquema aí desse estilo de música chiptune? Bom, como eu falei agora há pouco no vídeo, lá pela década de 80, influenciado aí pela evolução dos computadores e também dos consoles de game que compartilhavam dessa mesma tecnologia, utilizando essas músicas aí produzidas apenas com 8 bits, e com o advento também de que os computadores foram se tornando cada vez mais acessíveis e mais baratos, aos poucos foi se tornando interessante produzir músicas com sons sequenciáveis, utilizando o computador como ferramenta, uma vez que pensar em montar um estúdio para começar a trabalhar com produção musical na época era um valor que não era para qualquer pessoa. Até hoje em dia ainda, montar um grande estúdio hoje, você vai ter que desembolsar uma grana boa para fazer isso. Então isso influenciou muito a questão da produção de música eletrônica, que você poderia criar ali utilizando um computador ou um sintetizador. Produzir música eletrônica utilizando samples, amostras de som, ainda que fossem sons assim de baixa qualidade. E esse acesso a equipamentos mais baratos acabou seduzindo muitos produtores musicais e muitos músicos a utilizar essa tecnologia. O chiptune ou chip music acabou se tornando aí um estilo de produção musical, um método acessível e barato para se criar música na época. Mas mesmo tendo um período aí de grande popularidade, sempre foram vistos meio que como uma produção musical meio underground, meio fora assim do cenário de produção musical. Muito provavelmente pela qualidade das texturas, Como disse, o chiptune ou chip music é um estilo de produção musical ou produção de efeitos sonoros que tem uma limitação ali por conta dos 8 bits. Mas na verdade essas limitações acabaram atribuindo uma característica muito única. Basta você ver que até hoje, quando você reproduz esse tipo de som, é um som que tem uma textura assim que você facilmente reconhece quando você escuta. Agora, hoje em dia, produzir esse tipo de som de 8 bits é muito mais fácil você encontrar em instrumentos virtuais, em plugins e em
praticamente qualquer programa de produção musical no computador. E estes são alguns dos plugins e dos programas aí que a galera mais utiliza hoje em dia para fazer esse tipo de som. Um dos pontos interessantes de trabalhar com 8 bits é exatamente essa limitação de recursos, que exige bastante criatividade do compositor na hora de compor uma música ou de criar algum efeito utilizando esses ruídos mais ásperos e sem definição comum dos sons de 8 bits. Sons esses que, como eu disse anteriormente no vídeo, podem ser utilizados como complemento sonoro nas músicas que você está produzindo. Tem muita música famosa aí no mercado que utiliza esse tipo de som de 8 bits, e talvez você não tenha nem percebido, ou talvez até tenha sido exatamente esse som que tenha feito você gostar de uma determinada música. Você já utilizou algum tipo de som de 8 bits? Você conhecia esse estilo de música chiptune? Deixa aí nos comentários pra gente ver. É muito interessante pensar nesses sons de 8 bits hoje, no momento em que a gente tem aí uma explosão de sons, né, uma quantidade infinita aí de sons de altíssima qualidade para trabalhar, e você ter um som ali que vai exatamente na contramão disso. Esse timbre mais áspero e sem qualidade do som de 8 bits imprime uma característica muito única que, se for bem utilizado numa música, pode trazer aí um diferencial bem legal para sua música. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, segue aí o nosso canal e ativa o sininho aí para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.